Olá, sou Sandra Carla de Carvalho, graduanda em Design pelo Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Meu trabalho para a conclusão do curso será um artigo com o título Vitalino do Boneco de Barro, Relações e Influências de sua obra na construção de uma iconografia no Agreste. Através dele, procurarei demonstrar qual a importância do trabalho do mestre Vitalino e qual a sua contribuição para a construção de uma iconografia representativa do Agreste pernambucano. Embora Vitalino tenha sido um ceramista e sua obra esteja enquadrada como artesanato, ele foi o precursor da arte figurativa em barro na região em que viveu, tendo um impacto tão grande na comunidade que a transformou completamente, afetando a economia, as relações sociais e a identidade cultural de sua gente. O Alto do Moura, onde passou a maior parte de sua vida, foi reconhecido pela Unesco como o maior centro de artes figurativas das Américas. Por isso é tão relevante entender a sua contribuição para a memória gráfica do Agreste pernambucano. Procurarei mostrar o contexto histórico e social em que Vitalino viveu, investigar os temas abordados por ele e os significados por trás de suas obras. O trabalho será realizado tendo por base os estudos relativos à iconografia, à memória gráfica e à semiótica, neste caso usando o método de análise de imagens paradas desenvolvido por Gemma Pen, que se fundamenta na semiótica pisciana. A introdução justificativa, objetivo geral e objetivos específicos já foram feitos. Os aspectos metodológicos foram definidos. Foi reunido material bibliográfico e realizado o levantamento das obras e as entrevistas. Obrigada. Oi, gente, eu sou Maria Cecília Sobral e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto TCC, que vai ser para produzir uma zine sobre ditos ou ditados populares. A minha orientadora é Fátima Finizola e é isso. Peguei os tópicos de referência da atividade para dar um panorama da pesquisa. A minha pergunta de pesquisa até então é como catalogar e registrar visualmente os ditos populares de Caruaru em uma fanzine. E achamos importante essas duas palavras, catalogar e registrar, para poder ter um panorama geral do que iremos fazer no projeto, né, da parte projetual. E na justificativa eu consegui elencar 3 temas maiores, social, cultural e acadêmico. Nos aspectos metodológicos, decidimos que iremos adaptar algum tipo de metodologia já consagrada, alguma metodologia básica da área de design para poder ser adaptada no projeto do Zine. E o que já foi feito até então, a parte realmente inicial já foi feita, né? Tipo, tema, problema de pesquisa, já definimos objetivo geral e específico, já definimos boa parte da justificativa. A gente agora está trabalhando em contextualizar mais, fazer parte criar uma contextualização maior e depois a gente vai criar o comecinho de metodologia. E é isso. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Francisco Santos Leite, sou estudante de design da UFPE, Centro Acadêmico do Agreste. Sou brasileiro, sou do Brasil, Pernambuco e Caruaru. O título do meu trabalho é O Design Editorial aplicado em um projeto de revista para usuários com TDAH. Justificativa. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde publicados em 2019, no Brasil existe aproximadamente 2 milhões de pessoas com TDAH. Existem diferentes tipos clínicos, mas um dos aspectos conhecidos é o distúrbio de dificuldade de atenção. O design tem na sua essência esse papel de facilitar a vida das pessoas, buscando resolver necessidades que existem, que têm demanda. E o projeto teria como objetivo facilitar a vida dessas pessoas com TDAH. Então, o projeto tem como objetivo, através dos conhecimentos adquiridos na área de design editorial, definir um modelo de leitura que possa ser utilizado e aplicado em futuros projetos para pessoas com TDAH.
E agora, para definir os aspectos metodológicos do projeto, que vão definir a estrutura, ele seria uma pesquisa aplicada e uma pesquisa projetual, uma vez que, através das pesquisas, será apresentado um resultado, que é um projeto editorial. Ele seria uma pesquisa empírica, uma vez que esses dados vão ocorrer de contextos práticos, da realidade de experiência das pessoas. Ele seria uma pesquisa experimental, já que esses dados vão ser identificados a partir de um contexto controlado. Então, serão realizados testes, questionários com esses usuários para obtenção de dados. O que já foi feito, além dos objetivos, justificativa e metodologia, foi feito apenas um começo da introdução, que ainda está muito no início. Apesar disso, a justificativa ainda vai ter que ser alterada, pois ainda falta referências para complementar. Meu nome é Adriele Marques Silva, sou graduanda do curso de Bacharelado em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, e a minha orientadora é a professora Daniela Brack. O título do meu trabalho ainda não está definido, mas o trabalho consiste na produção de um fotolivro e será apresentado em formato de memorial de projeto. Na introdução, foi apresentada uma breve descrição sobre a desigualdade de gênero na sociedade, até mencionar o assunto principal do trabalho, que será desenvolver um fotolivro que aborde a participação feminina em artes marciais, propondo-se a desmistificar e opor-se à fragilidade atribuída à mulher. O objetivo geral é desenvolver um fotolivro autoral que aborde o tema da prática feminina em esportes e artes marciais, e os objetivos específicos são discutir a representação feminina na fotografia, descrever a participação feminina em esportes e artes marciais, identificar fotolivros de referência, produzir o fotolivro a partir do método projetual de Bruno Munari. A metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho considera a natureza de pesquisa aplicada, e a metodologia de design, que tem cunho projetual e, como já foi mencionada, será a de Bruno Munari, que está presente no livro Das Coisas Nascem Coisas. Até o momento, o status da pesquisa se resume até a descrição dos procedimentos que serão realizados em cada passo da metodologia de Bruno Munari. Olá, me chamo João Pedro, estou na Faculdade de Design no CAA da UFPE e ela está localizada em Pernambuco, Brasil. E primeiramente eu queria pedir desculpa porque é a única forma de vídeo que eu estou conseguindo gravar pelo celular, porque eu não estou conseguindo gravar pelo Meet, mas com criatividade é preciso informar, né? Primeiramente, vou descer lá para a introdução, porque é onde começa o texto, onde eu falo sobre como começou essa ideia do projeto, como surgiu, que foi na tipografia experimental da professora Fátima, e o projeto não pôde se desenvolver por causa de falta de mídias para poder produzir esses elementos. E aí eu justifico o porquê de eu estar fazendo esse projeto agora. E porém a foto de arsenal midiático dos seus personagens, danças. A foto conteúdo sobre essa cultura regional traz à tona uma questão muito importante, a falta de preservação dessa memória e a forma como sua escassez dessa memória altera o ambiente em que está inserido, desapropriando a sua cultura. E aí eu pego e falo sobre o memorial gráfico, a memória gráfica, que é uma forma da gente manter essa memória viva e é uma maneira de eu conseguir continuar esse projeto. E eu defendo que concluir esse projeto tem por objetivo levantar e agregar dados à pesquisa de memória gráfica,
dados sobre a cidade de Nazaré e sobre a manifestação do cavalo marinho. Além do mais, o valor cultural, cavalo marinho através dos ícones gráficos, irá preservar os aspectos importantes dessa atividade cultural. Aliás, assim como a memória, como a maioria das atividades que envolvem a cultura, esse projeto também envolve a sociedade, pois quando evidencia uma manifestação cultural, reforça-se o seu valor social para os moradores e turistas, principalmente entre aqueles que participam. E também eu reforço aqui o objetivo da ONU, que é fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural natural do mundo, que ele se encaixa muito bem. Em objetivo do problema de pesquisa, eu coloquei no objetivo geral prototipar uma família de ícones gráficos para o folclore do cavalo marinho em Nazaré da Mata. Objetivo específico, eu botei execução do estudo sobre o cavalo marinho na cidade de Nazaré da Mata e memória gráfica, construir o acervo de mídias sobre o cavalo marinho, selecionar um grupo de amostragem a partir de categorias existentes, desenvolver ícones gráficos usando como base acervo midiático encontrado e depois apresentar a família de ícones gráficos. Meu problema de pesquisa, ele se resume em como desenvolver uma família gráfica de ícones gráficos que reforce, represente e traga visibilidade para o folclore do cavalo marinho na zona da mata. A metodologia científica, a pesquisa ela é de natureza aplicada, pois irá produzir um projeto, um produto no final de tudo isso. Com os resultados encontrados serão obtidos a partir de uma observação de casos específicos, então ela se identifica como um método indutivo. Quanto ao objetivo da pesquisa, eu posso considerá-la tanto exploratória quanto descritiva. Exploratória porque ela vai buscar outras formas de conseguir conteúdo e de pesquisa do projeto em si, e que eu já busquei, né? Inclusive peguei métodos de uma escola sobre a criação de ícones gráficos. Eu vou ter que ir atrás dessas fotos por outras pessoas que tiraram e tudo isso. E descritivo porque, além disso, eu também irei utilizar os métodos já habituais, que são os artigos, os livros e tudo mais, os artigos acadêmicos. Quanto à forma de abordagem da pesquisa, é qualitativa, já que ela não consegue ser mensurada de forma exata e numérica. Ela tem algo muito subjetivo, o final dela e o produto que ela vai se tornar terá que suprir uma necessidade subjetiva de algo que eu já prescrevi no desenvolvimento enquanto com o corrido de trabalho. E, contudo, as ferramentas empregadas, o uso do levantamento bibliográfico sobre o tema, obviamente, e a metodologia aplicada é a da escola Ela, a Ela School, que irá ajudar na metodologia para poder produzir os ícones gráficos. E é isso. Se eu esquecer alguma coisa... Isso é o que já foi feito no artigo. De restante eu só pesquisei mesmo. A maioria das coisas escritas está em outro lugar para me organizar e colocar dentro do artigo. E por enquanto é só. Oi, gente. Eu vou apresentar para vocês meu projeto de graduação, que é o Memoriado Projeto Experimental, que consiste na criação do manual Caligrafia para Iniciantes. Bom, meu nome é Nicolas Rafael, sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico do Agreste, Brasil, curso Design, estou no 8º período e minha ênfase é gráfico. Na minha introdução, eu comecei contextualizando sobre caligrafia aplicada em projetos de design no geral e da sua importância no mercado, e depois eu trouxe a contextualização para o ambiente acadêmico e expliquei como é que funcionam as duas disciplinas de caligrafia que são ofertadas na faculdade. E sobre o problema de pesquisa, a oportunidade de criar esse projeto ela se deu quando eu ocupei a vaga de monitor dessas duas disciplinas, né, caligrafia 1 e 2, e eu vi que de alguma forma eu podia ajudar os alunos já tendo alguma melhoria no desempenho deles nas cadeiras. E esse projeto ele busca solucionar problemas de cunho informativo, porque ele vai criar um instrumento que facilita o aprendizado de uma área específica
e dá mais autonomia aos usuários, tendo como principal público as 2 turmas de caligrafia da faculdade ou qualquer outro usuário que tenha curiosidade sobre o assunto e queira saber mais sobre. Bom, o processo que eu escolhi para dar andamento para o projeto é uma adaptação de um método que já existe, que foi criado por Francisco Homem de Mello no ano 2003, que é o método generalista para o desenvolvimento de projetos de design gráfico, que ele consiste em um processo que não precisa ter uma linearidade tão fechada, você pode avançar para uma etapa, depois voltar para outra para ajustar alguma coisa, ele tem essa liberdade, e ele tem 9 etapas. E para fazer mais sentido no meu contexto, eu fiz uma adaptação de algumas etapas e a minha sequência de etapas ficou assim. Primeiro eu vou conhecer as necessidades do público, levantar os dados e fazer o briefing, depois eu vou fazer a conceituação do projeto, elaborar a primeira proposta preliminar do projeto, desenvolver ele em algum software gráfico ou outra coisa que for, e implantar ele. E de concluído, no meu projeto, eu já tenho as etapas de introdução, problema de pesquisa, justificativa, objetivos e metodologia. E dentro do desenvolvimento projetual, eu já tenho todas essas etapas aí concluídas, só faltando desenvolver ele em um software gráfico. E é isso, pessoal. Obrigado. Oi, meu nome é Gabriele e eu sou graduanda em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, que fica no Brasil. Bom, meu projeto de pesquisa tem relação com a memória afetiva e cultural da festa de Nossa Senhora dos Prazeres, que é mais conhecida como a Festa da Pitomba. E ela é um evento tradicional e bastante popular no município de Jabotão dos Guararapes. E, inclusive, está completando 365 anos de comemoração agora em 2022. E através desse projeto, vai ser possível trazer os elementos e símbolos que remetem a essa cultura e mantendo viva a história do município e promovendo também a cultura local. Para o desenvolvimento da metodologia, eu utilizei o sistema de identidade visual da autora Maria Luísa P1, que é dividida em 3 grandes etapas, sendo elas a problematização, a concepção e as especificações finais do projeto. E no momento eu estou na etapa projetual, fazendo um levantamento de dados da história da festa para identificar elementos que tragam mais relevância para incrementar o projeto. E é isso, obrigada. Oi, me chamo Ítalo César e sou graduando em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste. Meu trabalho se intitula Sou Carpinense, criação de uma família iconográfica como meio para evidenciar a memória popular de Carpina em Pernambuco, e é orientado pela professora doutora Camila Brito de Vasconcelos. Seu ponto de partida é a reflexão sobre identidades individuais e coletivas a partir de relações, como a relação entre morador e cidade, da qual se constitui uma memória da cultura popular. Ou seja, é importante que ela seja preservada, mas isso nem sempre acontece, como foi observado em Carpina. Desse problema surgiu a pergunta de pesquisa: como um projeto de design pode reforçar a identidade histórica e cultural da cidade de Carpina, Pernambuco, que tem como objetivo geral desenvolver o projeto iconográfico e aplicações que evidenciem a identidade histórica e cultural da cidade de Carpina, Pernambuco. Os objetivos específicos são discutir sobre identidade, história, memória e cultura, apresentar a cidade de Carpina, reconhecer elementos identitários da cidade e desenvolver projeto iconográfico que reforça a identidade histórica e cultural do local. A pesquisa possui relevância social por colaborar no reconhecimento da população de seus elementos identitários, cultural por atuar na manutenção da cultura de Carpina e científica por servir como referência para projetos com temas próximos. A pesquisa se classifica como aplicada, exploratória, descritiva e qualitativa. Ela se apoia no método indutivo e estuda a memória gráfica carpina e iconografia através de levantamento bibliográfico, pesquisa de campo e observação participante. Os dados são coletados por amostragem em registros fotográficos e analisados a partir da amostragem. A metodologia projetual adotada foi a de Munari, mas com adaptações. Até o momento foi feita a introdução, definição do problema e objetivos, justificativa e metodologia, iniciados os 2 primeiros objetivos específicos, a amostragem, etapa 1 do desenvolvimento e início da etapa 2 do desenvolvimento. Olá pessoal, meu nome é Ed Gleison, sou estudante do curso de Design na UFPSA, que é sediada no estado de Pernambuco, Brasil. O tema da minha pesquisa é Design Editorial, uma proposta de redesign para o livro As Cavernas de Asa, entrando na ênfase de gráfico. O livro foi publicado em 1950 por Isaac Asimov e até hoje é um sucesso da ficção científica.
Grande parte desse sucesso deve-se aos vários projetos gráficos que foram sendo desenvolvidos nas suas várias edições. Isso me provocou a sugerir uma nova proposta de projeto gráfico para esse livro, gerando o seguinte problema de pesquisa: como reformular e criar um novo projeto gráfico para esse livro de ficção científica. A minha pesquisa se justifica por apresentar e divulgar os fundamentos do design aplicado a projetos de design editorial, desenvolver um artefato de design que gera riqueza, contribuir com a aquisição e o compartilhamento de conhecimentos, de metodologias, ações e elementos do processo de criação do design editorial. A metodologia da minha pesquisa será projetual, assim ela será de natureza aplicada, com objetivos exploratórios e descritivos, e com abordagem qualitativa. Sobre os procedimentos metodológicos, será adotado um método dedutivo, pois ela irá procurar a partir de conhecimentos mais gerais de outros autores para concluir os resultados da pesquisa. Se delimitando a temas centrais da pesquisa, que serão design editorial, linguagem visual e ficção científica. Adotará também os procedimentos técnicos de levantamento bibliográfico para a construção da fundamentação. A metodologia de design que vai ser utilizada foi retirada de uma pesquisa das escritoras Juliana Carvalho e Isabela Aragão, que foi sugerido como uma forma de construir infográfico. E no meu caso vai ser adaptada para a construção de livros. Essa metodologia é dividida em 3 etapas, que é a etapa de concepção, onde você vai analisar os propósitos do usuário, as necessidades do público, os recursos que você tem para construir a peça. Execução, vai fazer uma análise dos similares, elaboração do conteúdo e arquitetura da informação do livro. E acabamento, vai passar pela arte final, acabamento, revisão, publicação e análise crítica. Atualmente já tenho definido problema de pesquisa, justificativa, objetivos gerais específicos e a metodologia. Estou no processo de desenvolvimento da fundamentação. A nova Poça de Caruaru de Carunova, proposta de redesign da identidade visual e reposicionamento do Caruaru City Sport Clube. Meu nome é Leonardo Felipe Salvador do Nascimento, graduando em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste. Este trabalho foi desenvolvido em Caruaru, Pernambuco, Brasil. Caruaru City, fundado em 2015, recentemente conquistou o título da Série A2 do futebol pernambucano em 2021, consequentemente garantindo uma vaga na elite do Campeonato Pernambucano de 2022. Esse título trouxe bastante visibilidade para o clube, gerando novas oportunidades e parceiros. Com a torcida em ascensão, assim como o clube, e um retrospecto na formação de atletas da cidade, a comunicação do clube pode atingir cada vez mais pessoas, potenciais torcedores, fundamentais no momento de crescimento em que o clube se encontra. Observando uma tendência de mercado onde clubes do futebol nacional e mundial buscam se comunicar com um público cada vez mais diverso, através de redesign de suas logos e reposicionamento de marca, o Caruaru City se beneficiaria bastante seguindo estratégias semelhantes. A metodologia selecionada para a decomposição e classificação dos elementos da logo do clube foi a metodologia de Perron. Já a metodologia projetual é uma junção das metodologias de Rezende e Weller, em conceitos propostos por Cameira. A ilustração de um esquema tático de metodologia foi elaborada para apresentar todas as etapas de desenvolvimento do projeto. Até agora, foram desenvolvidas as etapas de briefing, onde levantamos informações iniciais do clube, sua história, seus valores, presença em redes sociais e atuação no mercado. A etapa de demandas, onde decompomos a logo em elementos fundamentais, seguindo a metodologia de Perron, para descobrir possíveis problemas específicos de cada elemento. A etapa de pesquisa, que serviu para a identificação das logos de seus concorrentes estaduais e busca por referências no mercado nacional e internacional. E a etapa de análise do ambiente, onde foram levantados os valores financeiros do clube, número de sócios, entre outros. Boa tarde, professora. Meu nome é Maria Gabriela de Miranda Silva. Eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco e moro no Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu título do trabalho, que
O tema é Projeto de Cenografia Virtual, produção de cenários animados para a turnê da cantora Juliette com a temática Nordeste Contemporâneo. Falando um pouquinho sobre a introdução do meu TCC, eu desejo começar falando um pouco sobre a cenografia na Grécia Antiga e como funcionava, e depois da história da cenografia falar sobre a história dos shows e falar sobre a persona, né, a Juliette, e sobre o Nordeste. E como justificativa, eu acredito que o meu trabalho ele tem o propósito de mostrar o quão é importante essa área de cenografia virtual e o quanto ela agrega nos shows e na identidade dos artistas, e quanto isso traz uma nova era, eu acredito, para o design gráfico e para o design sensorial também, porque eu acredito que mexe com os sentidos da gente. Sobre a metodologia, eu vou utilizar a metodologia de Munari, que basicamente fala sobre problema, definição do problema, componentes do problema, criatividade, materiais, modelos, verificações e soluções. E eu já trabalhei no objetivo geral e no objetivo específico. Estou trabalhando na introdução e na metodologia, e é isso, e no referencial teórico.